Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá galera? Hoje eu vou comentar aqui três situações, três notícias que são muito importantes, muito relevantes relacionadas a criptomoedas. A primeira delas é falando aí sobre a alta do Bitcoin, né? E que isso pode continuar acontecendo ainda. Muitas pessoas já estão prevendo aí 20 mil dólares. Eu já sou um pouco mais cauteloso ante a isso, tá? Mas olha só, eu avisei. Tá, eu avisei que quem comprasse Bitcoin até segunda-feira, até agora dia 8 de julho, poderia ter ganhos. E se você seguiu aquele conselho, fez aquela compra, você obteve aí uma alta, se você pegar aí de 8 de julho até agora, uma alta de 11%, exatamente, tá? E assim, eu não tô aqui querendo ser engenheiro de obra pronta, mas eu avisei bem antes, tá? No sábado, no vídeo do sábado, tá aqui tudo gravado, tá aqui com data. Se você for lá no vídeo de sábado, eu elenco aqui três motivos, três razões aqui para você adquirir Bitcoin até o dia de 8 de julho, e você vê que justamente daquela data para aqui o Bitcoin vem atingindo uma certa alta. Até quando? Ninguém sabe, porque ninguém é evidente aqui. Mas eu creio sim que o Bitcoin possa aí superar a barreira aí dos 14 a 15 mil dólares em breve. Até o final de julho, início de agosto, possa ser que esteja batendo essa marca. Lembrando, é uma possibilidade. Pois bem, tá galera, vou dar aqui mais detalhes sobre isso, falar aqui sobre a declaração de um cara que participa da Bloomberg e falando também sobre o possível aumento do Bitcoin relacionado aí com crise nos Estados Unidos. Vou dar todos os detalhes em relação a isso. Vou falar também da FX Trading, que não está pagando seus clientes, como também já tinha falado um bom tempo antes, mas isso não foi aí mérito meu. Todo mundo já sabe aí, a maioria das pessoas que sabe como essas empresas funcionam, sabe que de fato dificilmente ele iria pagar todo mundo como prometeu e de fato poderia dar aí o calote. Vou também dar mais detalhes sobre isso e falar também sobre o caso aqui de lançamento de criptomoedas lá na China, primeiro pelo governo e a outra por empresas chinesas, tá? E falar sobre essa guerra aí entre Libra e as empresas da China, e quem vencer essa guerra aí vai dominar o mundo, segundo o CEO da Binance. Então olha, ficou interessado, ficou curioso para saber sobre essa ou outras notícias, porque eu garanto são muito importantes para você. Fica comigo até o final que eu garanto, você não vai se arrepender, tá? Agora, para você que é novo aqui no meu canal, não conhece meu trabalho, peço a você que se inscreva, caso não seja inscrito, porque todo dia tem vídeo novo, tá? Eu peço também que você já vai dando logo like e também compartilha com geral. Se você quiser trocar uma ideia comigo, é só adicionar esse número que tá passando embaixo na sua tela, que é o número do WhatsApp do canal, que também vai estar aqui embaixo na descrição. E caso você queira participar aí de um grupo de discussão lá no Telegram, o link também estará embaixo na descrição. Agora vamos comentar aí sobre a declaração desse cara que trabalha aí na Bloomberg, falando sobre o Bitcoin, da alta recente do Bitcoin. Inclusive, tá galera, algumas pessoas aí contavam com uma certa correção para baixo dos 9 mil dólares, e coisa que não aconteceu felizmente, tá? O Bitcoin de fato vem aí demonstrando uma certa solidez, tão grande inclusive essa solidez, que enquanto a maioria das altcoins, cerca de mais de 90% das altcoins estão registrando aqui quedas, inclusive no momento da gravação o Bitcoin vem aí atingindo ganhos, e ganhos muito fortes. Então isso aí confirma até a solidez da moeda, comprovando aí que a dominância do Bitcoin vem aumentando cada vez mais. Inclusive teve até uma pessoa que veio me perguntar no WhatsApp do canal, perguntando sobre se as altcoins teriam a possibilidade de registrar ganhos como foi no passado. Eu falo, cara, olha só, o Bitcoin está aí registrando uma dominância cada vez maior, e isso tende a prolongar um certo tempo. E assim, possa ser que futuramente as altcoins, com aí uma certa valorização de todo o mercado de criptomoedas, possam subir sim, mas dificilmente, quase impossível, vão ter o ganho que já tiveram anteriormente, principalmente lá no boom que ocorreu em 2017. Então agora, principalmente nesse momento, é o momento do Bitcoin, que o Bitcoin está obtendo aí uma dominância. Bitcoin ele já bateu 13 mil dólares no dia de hoje, no dia de 10 de julho, tá galera? E assim, tudo indica, tá? Tudo indica que em breve o Bitcoin ultrapasse aí 14 mil dólares e quem sabe, quiçá, até 15 mil dólares, tá? Obviamente isso não é uma certeza, eu não tô aqui dizendo vai acontecer com certeza, porque isso seria até uma irresponsabilidade minha. Mas, de fato, existe aí uma grande possibilidade disso estar acontecendo. Principalmente com um motivo aqui linkado por um cara que trabalha na Bloomberg, que falou que os Estados Unidos aí estão aí à beira de uma recessão. E o cara não falou assim, eu tô aqui querendo falar que os Estados Unidos vai passar por uma recessão porque eu acordei aqui de mau humor. Não é bem isso não. O cara, ele apresenta ali alguns dados técnicos. Inclusive, antes de eu ver essa notícia aqui, eu já tinha visto o gráfico do SP500, né, um tipo de índice, mostrando que de fato alguns setores dos Estados Unidos estão aí batendo recorde, mas isso não é bom, tá? Embora para algumas pessoas isso possa parecer excelente,
que tem que bater cada vez mais recordes mesmo, mas isso significa uma bolha. Diferentemente do Bitcoin, esses mercados tradicionais não tem mais para onde se expandir, tá? Eles funcionam em ciclos de expansão e retração. E nesse caso aí, quando está muito expandido, quando o preço já está muito saturado, o Bitcoin pode acontecer algo parecido, mas no Bitcoin ainda tem muitas pessoas aí que estão conhecendo o Bitcoin, a tecnologia está se popularizando, então é algo totalmente ainda diferente em relação a esse mercado tradicional. Mas levando-se em conta o mercado tradicional, ele funciona por meio de ciclos, então já está atingindo ali um ciclo de alta muito forte, então ele tende ali, após atingir um grande recorde, um novo recorde, voltar a cair de novo. Então isso representa aí um dado muito negativo. E olha só, num caso aí de recessão global, ou então vamos colocar aqui uma recessão apenas nos Estados Unidos, vamos dizer que a China continuasse aí milagrosamente, eu não sei como, mas vamos dizer que a China milagrosamente conseguisse aí se manter bem no seu crescimento. Mesmo nesse cenário aí, vocês acham que as pessoas correriam para onde? Primeiro para ouro, tá? Que todo mundo sabe que o ouro ali é o lastro de quando acontece crise, a pessoa vai e corre pro ouro. E depois de ouro, vai para onde? Depois de ouro, prata, desses metais preciosos, vai para onde? Vai para petróleo ou então para Bitcoin, exatamente. Então, no caso de uma crise a nível dos Estados Unidos, né, a nível aqui do continente americano, então uma recessão a nível global, eu acho sim que o Bitcoin aí tem, não somente eu, né, mas muitas pessoas acham que o Bitcoin tem aí uma capacidade de crescer bastante, com novas pessoas aderindo a essa tecnologia, inclusive querendo proteger aí o seu patrimônio. E consequentemente, com mais pessoas aderindo, o preço da criptomoeda tende a explodir, tá? De fato, se houver aí uma crise global, assim, no início pode ser até que tenha um certo pânico, mas vamos dizer ali, após alguns meses de crise global, você acha que o Bitcoin vai continuar nesse preço aqui? Olha, eu duvido muito, tá? Então, tem algumas pessoas aí que já estão falando, bora fazer hold de Bitcoin, porque de fato, os caras aí, não é de hoje que estão prevendo já uma crise mundial, os próprios austríacos, os economistas da escola austríaca, tá prevendo aí uma crise, porque a crise de 2008 foi resolvida ali ao método keynesianista, não foi de fato resolvida, só foi o problema, foi postergado, empurrado com a barriga, e se vier uma nova crise aqui, vai ser pior do que de 2008, tá? Pode ter certeza, vai ser pior. Só que naquela época o Bitcoin ainda estava nascendo e hoje o Bitcoin já existe e pode ser a solução de muitas pessoas. Então, olha, se eu fosse você ainda não, assim, não estou dizendo para você comprar Bitcoin, mas se você não entende nada, então entende muito pouco, tá entrando agora, foca nos estudos, tá? Vê como funciona a criptomoeda. Se você não conseguir ainda se aprofundar nisso, contrata quem sabe, contrata gente experiente que de fato domina o assunto, para que você saia na frente para quando acontecer algum problema, você tá aí bem assessorado, você tá bem coberto com a solução e não ficar ali batendo cabeça quando o problema está acontecendo. Bem, agora saindo desse assunto aqui, vamos falar da FX Trading, que prometeu aí pagar todo mundo, que inclusive ia garantir aí os juros, né, de quem teria investido, só que agora a conversa já começa a mudar de tom. E naquele vídeo passado, até falei, algumas pessoas me criticaram, e assim, algumas pessoas eu acho que de fato, pela inocência, acho que não tinha ali, ou pela inocência ou pelo desespero, que não tinha nenhum tipo de conveniência, acabou me criticando achando que a empresa de fato iria pagar. E eu falei, olha só, quem de fato sabe como funcionam essas coisas, inclusive líderes desses tipos de empresa, né, que é supostamente considerada pirâmide financeira, sabe que bateu ali a base da suposta pirâmide, não vai entrar mais novas pessoas, acabou o negócio, já era. Não existe mágica, não tem dinheiro não cair do céu. E o seguinte, os caras já estão montando um novo esquema que eu não vou falar aqui o nome porque eu não quero fazer propaganda desse tipo de empresa. E inclusive os caras prometem que se você investir nessa nova empresa, que você vai aí obter lucros. Mas aí eu quero te fazer a seguinte pergunta. Assim, você é livre para você investir onde quiser, tá? Não tenho nada a ver com a sua vida. Agora eu só vou te fazer a seguinte pergunta. Você acha que de fato os caras que acabaram de dar um tipo de golpe como esse, porque isso aqui cheira golpe, tá? Os caras dão um tipo de golpe como esse e abrem uma nova empresa. Possa ser até que no início pague sim, tá? Como toda empresa ela paga até para manter uma certa credibilidade. Mas você acha que isso vai durar quanto tempo? Tá? Eu não confiaria e assim, recomendo as pessoas também não confiarem. Mas você é dono do seu capital, você investe, aplica onde você quiser. E aí os caras falaram, não, as pessoas que investiram agora vão receber somente o que colocaram, tá? E não vai ser assim do dia pra noite, vai ter um prazo que vai ter um saque aí de 30 em 30 dias, então os caras ali vão fazer meio que um conta-gota. E agora um questionamento que eu faço aqui é, será que de fato os caras vão pagar? Porque já começaram a mudar de conversa. Eu continuo achando que não, tá? Isso aqui ainda é mais um tipo de cortina de fumaça só pra ganhar mais tempo.
e deixar as pessoas menos iradas. Tá? O próprio Philip Ham, o cara ele aparece num vídeo com mais 2 caras e com carro de luxo atrás. O cara tá ali com o dinheiro dele garantido, tá? E você acha que aquele dinheiro para comprar aqueles carros de luxo saiu de onde? É só essa pergunta que eu faço aqui. Se de fato eles pagarem, né, como estão prometendo, que já mudaram a conversa. Antes era pagar todo mundo com juros, agora já mudou o papo, não vai mais pagar ali o rendimento de 10% e vai demorar a pagar. Isso se pagar. Então, de fato, tomara que eles consigam pagar as pessoas aí que colocaram dinheiro. Não quero ver ninguém perdendo dinheiro. Mas, assim, a possibilidade que eu vejo aí é muito baixa, quase zero, tá? De fato aí, eu já tenho experiência nisso, eu sei o que eu tô falando. Enquanto isso, no Reclame Aqui acumulam-se reclamações de pessoas que estão aí querendo fazer saque, não conseguem realizar os saques, e assim, o suporte dos caras também não dão nenhum tipo de resposta, a pessoa tenta ali contato e não consegue. Então, de fato, o cenário não é muito animador. Agora vamos falar aqui sobre a disputa entre empresas estadunidenses e chinesas quando se fala em questão de criptomoedas, porque de fato isso é o futuro e quem dominar as criptomoedas aí, daqui a cerca de uma década vai acabar aí dominando boa parte da população. Essa é a verdade, porque isso é o futuro, tá? E essa guerra comercial entre Estados Unidos e China, as duas maiores potências econômicas e militares do mundo, estão agora meio que mudando o tom, estão agora partindo para as empresas privadas. Na China ainda tem muito intervencionismo estatal, então o Estado ali está meio que por trás manipulando as empresas privadas. Mas nos Estados Unidos há uma certa liberdade até maior. Inclusive, tá, galera, eu fiquei até surpreso do governo ali intervir tanto, do governo estadunidense intervir tanto na Libra. Assim, obviamente eles sabem que a Libra, o Facebook e os donos da Libra podem tomar o lugar deles como instituição que pode ali reger, controlar as pessoas, porque hoje governos controlam as pessoas e, consequentemente, ao meu ver, a queda do Estado, de vários estados pelo mundo, não somente nos Estados Unidos, no Brasil ou qualquer outro lugar, mas todos os estados do mundo, isso é apenas uma questão de tempo. E assim, os caras podem até manobrar, querer aí tentar impedir isso, mas eles só vão conseguir no máximo postergar, mas impedir eu acho quase muito difícil, e eu creio que alguns deles já estão meio que se conscientizando disso. Mas agora a questão é a seguinte: diante dessa situação aqui, em que o governo chinês pode até meio que não atrapalhar, no mínimo ele não vai atrapalhar, no máximo ele pode até dar uma certa ajuda, mas assim, por que ele estaria dando essa ajuda para essas empresas de criptomoedas, Rodrigo? O governo não é contra criptomoedas? Mas não se esqueça que na China há um grande intervencionismo estatal, então o Estado meio que por meio dessas empresas pode estar ali por trás manipulando. Possa ser que dê tudo errado nos planos chineses e essas empresas acabem ali se tornando maiores que os governos e acabe ali se tornando ali uma revolução silenciosa anarcocapitalista? Pode. Agora sim, essas chances aí são bem minoradas, porque de fato o governo chinês é muito centralizador e muito controlador. Agora, o que de fato coloca aqui um governo entre a cruz e a espada é o governo dos Estados Unidos, porque de fato a Libra pode vir a tomar o lugar dele, só que eu não sei se ele vai querer ali perder lugar para a China. Então, das duas uma, ou ele apoia de fato a Libra assumindo o risco de perder o controle para essa organização, ou então ele não apoia a Libra e aí vem alguma empresa chinesa com o apoio do governo da China e acaba aí dominando o mundo, porque de fato os caras aí estão vindo aí com tudo. E assim, aqui nesse caso aí a Libra vai tentar concorrer com esses caras, obviamente. Possa ser que consiga ali uma certa posição de destaque, mesmo sem a ajuda do governo dos Estados Unidos, porque eu creio que, assim, o governo pode dar até certos subsídios, certas ajudas, mas eu não conto muito com isso. Agora a pergunta-chave é a seguinte, inclusive esse questionamento é feito ali pelo CEO da Binance. Ele fala o seguinte: olha, quem é que vai lançar de fato a criptomoeda revolucionária primeiro? Será que vai ser a WeChat, né, a empresa ali que é, digamos assim, um Facebook chinês, porque o Facebook lá é proibido, então seria um Facebook chinês, ou a própria Libra, né, a própria criptomoeda Libra do Facebook? Quem lançar primeiro tem grandes possibilidades aí de dominar aí o mercado e consequentemente dominar o mundo de fato. E inclusive por isso, tá, que a gente já vem observando o discurso do governo estadunidense mais moderado, mais amansado, justamente por isso, por causa da ameaça aí que vem tanto do governo da China quanto das empresas chinesas. Porém, o desfecho dessa história ninguém ainda sabe, porque na verdade essa novela ainda nem começou. Só tá aí na estreia da novela, mostrando aí os primeiros capítulos que ainda vão acontecer, tá? Pois é, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos vemos na próxima.